Moço, minha mãe vai ter neném aqui, me ajuda? Disse a menina. Mal sabia o vaqueiro que o passado batia à porta. A chuva caía sobre o sertão com a fúria de uma penitência. Não era a chuva mansa que abençoa a terra, mas uma tempestade de raios e ventos que castigava o chão seco e arrancava lamentos das cercas de arame farpado. Dentro de seu rancho, isolado a léguas do vilarejo mais próximo, Jonas escutava a sinfonia do dilúvio e agradecia por estar a salvo. Aos 40 anos, a solidão era sua companheira mais fiel. Era um homem talhado pela aspereza da vida de vaqueiro, alto, de ombros largos, com um rosto que o sol curtira até o osso e olhos de um azul tão claro que pareciam um erro da natureza naquele cenário ocre. Jonas era um homem de silêncios. Desde que sua noiva Esther o abandonara há 10 anos, trocando a poeira do sertão pela promessa de luzes na cidade grande. Uma parte dele secara junto com o rio que dava nome à sua terra. A fazenda Água Morta. Ele vivia para o gado, para o cavalo e para a ordem imutável de seus dias. O seu coração, todos diziam, era um cadeado enferrujado cuja chave fora atirada fora. Foi então que, em meio ao barulho da tempestade, ele ouviu outro som. Batidas, desesperadas, urgentes, na sua porta de madeira maciça. Jonas franziu a testa. Ninguém se aventurava naqueles caminhos com um tempo daqueles. A desconfiança, sua segunda natureza, o fez pegar a velha espingarda encostada ao lado da porta antes de perguntar, a voz um trovão grave. Quem é? A resposta não veio de um homem, mas de uma voz infantil, aguda e encharcada de chuva e pânico. Abre a porta, moço, por favor. É uma emergência. Jonas hesitou. Criança? Naquela tempestade? A sua curiosidade venceu a prudência. Com a espingarda ainda na mão, ele girou a tranca pesada e abriu uma fresta da porta. A visão que o recebeu foi um soco no estômago. Parada na soleira, sob o castigo da chuva, estava uma menina de uns 8 ou 9 anos. O cabelo escuro, comprido, estava colado ao rosto, e os olhos grandes e assustados brilhavam na luz da lamparina. Ela protegia com o corpo uma figura caída atrás de si, uma mulher encharcada, a gemer baixo, agarrada à própria barriga, imensa sob o vestido molhado. Antes que Jonas pudesse processar a cena, a menina deu um passo à frente, as mãos pequenas postas em súplica. Moço, minha mãe vai ter neném aqui, disse a menina, a voz a tremer, mas com uma firmeza que não condizia com a sua idade. Ela não aguenta mais andar, não tem para onde ir. O senhor tem que ajudar. Jonas ficou paralisado. A chuva a entrar pela porta, o vento a assobiar. Uma mulher a dar à luz, na sua casa, no seu refúgio de solidão. O seu primeiro instinto foi o de fechar a porta, de negar aquela invasão, aquele problema que não era seu. Era o que o Jonas dos últimos 10 anos faria. Mas então, ele olhou para os olhos da menina. E naqueles olhos viu um reflexo de si mesmo, de um desamparo que ele conhecia bem. E olhou para a mulher no chão, uma figura anônima de sofrimento. A sua humanidade, enferrujada pela solidão, rangeu, mas moveu-se. Bota ela para dentro, anda! Rosnou ele, mais para si mesmo do que para a menina. Abriu a porta de vez e, com uma força que não usava para a delicadeza há muito tempo, ergueu a mulher nos braços. Ela era surpreendentemente leve. O seu rosto estava escondido, virado contra o seu peito, mas ele sentiu o calor febril da sua pele e ouviu o seu gemido de dor. Levou-a para o seu próprio quarto, o único com uma cama de verdade na casa, e deitou-a sobre os lençóis limpos, sem se importar com a água e a lama. A menina o seguiu, os olhos a acompanhar cada movimento seu. Preciso de panos limpos e água quente. E de aguardente. Muita, ordenou ele à pequena, que assentiu e correu para a cozinha com a agilidade de quem está acostumada a obedecer. As horas seguintes foram um borrão de caos e urgência. Jonas, o homem que só sabia lidar com o parto de vacas e éguas, viu-se a seguir as instruções de uma menina que, com uma calma assustadora, parecia saber exatamente o que fazer. Agora tem que empurrar, minha mãe. Respira fundo, mãezinha, que nem a gente treinou.
Ele era as mãos, a força bruta. Ela era a voz, o comando. No meio daquela tempestade, dentro e fora da casa, uma nova vida lutava para chegar. Finalmente, com o dia a querer raiar e a chuva a transformar-se num chuvisco cansado, ouviu-se o choro. Um choro forte e saudável. Um menino. Jonas sentou-se numa cadeira, exausto, o corpo e a alma a pingar suor e alívio. A menina, agora com o bebê enrolado em panos nos braços, cantava uma canção de embalar baixinho, os seus olhos a transbordar de um amor protetor. A mãe, pálida e esgotada, adormecera na cama. Foi só então, na calmaria que se seguiu à batalha, que Jonas realmente olhou para a mulher que invadira a sua casa e a sua vida. O rosto dela, antes contorcido pela dor, estava agora sereno no sono. O cabelo molhado, escuro, caía sobre o travesseiro. Ele aproximou-se para a cobrir melhor, afastando uma mecha úmida que lhe caía sobre a testa. E o seu mundo parou. Debaixo daquela mecha de cabelo, numa pequena pinta acima da sobrancelha esquerda, ele viu a marca. Uma pequena estrela quase imperfeita. A mesma marca que ele beijara 1000 vezes, 10 anos atrás. A mesma marca que assombrava os seus sonhos mais solitários. O rosto da mulher adormecida na sua cama não era o de uma estranha. Era o rosto de Esther, a sua noiva. A mulher que partira o seu coração e desaparecera no mundo. O vaqueiro solitário abrira a porta para uma menina desesperada, sem saber que o seu passado não apenas batia à porta. Tinha entrado, deitado na sua cama e acabado de dar à luz no seu colo. E ele, Jonas, o homem que fugia de qualquer sentimento, estava agora encurralado por todos eles. A manhã que se seguiu à tempestade nasceu límpida e cruel. O sol entrava pela janela do quarto, arrancando brilhos das poças de lama no terreiro e iluminando sem piedade a desordem da noite anterior. Jonas não pregara o olho. Passara a noite numa cadeira de balanço na sala, a espingarda no colo, a mente a vaguear por um deserto de 10 anos. Cada fresta de memória, cada beijo roubado, cada promessa sussurrada sob o céu estrelado do sertão, voltava agora com o gosto amargo da traição. Esther. O nome era uma brasa adormecida em seu peito, que o choro de um recém-nascido e o toque de uma mecha de cabelo tinham soprado de volta à vida. Ele levantou-se, o corpo rígido, a alma ainda mais. Caminhou até a porta do seu quarto, o quarto dela, e hesitou. O que se diz a um fantasma que volta à vida? Lá dentro, Esther também estava acordada. Envolta nos lençóis que um dia sonhara partilhar com ele, sentia-se a maior das impostoras. Cada rangido do soalho de madeira lá fora era um sobressalto, a certeza de que a qualquer momento ele entraria e a expulsaria, a ela e aos seus filhos, de volta para o nada de onde viera. O bebê, a quem chamara de Mateus num sussurro, dormia serenamente ao seu lado, alheio ao cataclismo em que nascera. A sua filha mais velha, Sofia, já estava de pé, sentada numa pequena banqueta no canto do quarto, vigilante, a sua pequena e feroz guardiã. Quando Jonas finalmente abriu a porta, os olhos dos três se encontraram e o ar ficou pesado, carregado de uma década de perguntas não feitas e respostas temidas. Ele ignorou Esther por um momento, o seu olhar caindo sobre a menina. A sua mãe precisa de comer alguma coisa. E o menino também. Vá até a cozinha. Diga a Luzia que eu mandei preparar um caldo forte e leite de cabra. Sofia olhou daquele homem grande e de rosto duro para a sua mãe, pedindo permissão. Esther assentiu e a menina saiu, os pés descalços a mal tocar o chão. Estavam sozinhos. Jonas entrou e fechou a porta. O som do trinco foi como uma sentença. Ele não se aproximou da cama. Permaneceu perto da porta, os braços cruzados, uma muralha de ressentimento. 10 anos, Esther, disse ele, a voz baixa, mas a vibrar com uma fúria contida. 10 anos sem uma carta, sem uma palavra, sem um rasto. Dei-a como morta. Chorei a sua morte. E você volta assim, na pior noite do ano, para parir na minha cama. Que raio de justiça é essa? As lágrimas que Esther segurava transbordaram silenciosas.
Eu não vim pedir justiça, Jonas. Vim pedir misericórdia. Era o único lugar no mundo onde eu pensei que talvez... que talvez o quê? Interrompeu ele, a voz a subir. Que o vaqueiro tolo que você deixou para trás ainda estaria aqui à sua espera, de braços abertos. Que o tempo não passa na água morta? Não, disse ela, a voz a ganhar uma força desesperada. Que o homem bom que eu conheci não deixaria uma mulher e uma criança morrerem na chuva. Foi a essa memória que eu me agarrei. A mais nada. O golpe atingiu-o em cheio. Ela não apelara ao seu amor, mas à sua honra. A parte dele que ele mais se esforçara por manter intacta. O que aconteceu, Esther? Perguntou ele, a raiva a dar lugar a um cansaço imenso. As luzes da cidade grande eram assim tão brilhantes que a cegaram. Ela fechou os olhos, as memórias a invadirem-na. E então contou-lhe. Contou-lhe a história que ensaiara e temera contar durante toda a sua fuga. Falou do primo que lhe prometera um emprego e uma vida de rainha em São Paulo. Falou da desilusão ao chegar, da solidão, da exploração. E falou de Correia, um homem mais velho, dono de uma construtora, que a encontrara a trabalhar como garçonete. Um homem de palavras doces, de presentes caros, que lhe prometera o mundo. Ele era encantador, Jonas. Fazia-me sentir como se eu fosse a única mulher no mundo. Eu era jovem, tola, estava sozinha. Acreditei em cada palavra. A sua voz era um fio. Casei-me com ele, e no dia seguinte ao casamento o encanto acabou. Ele mostrou quem era de verdade. Esther contou-lhe sobre a gaiola dourada, a casa luxuosa que se tornara a sua prisão, a violência que se escondia por trás de portas fechadas, o ciúme doentio que a isolara de tudo e de todos. Correia não a amava, ele a possuía. Sofia nascera nesse cativeiro uma pequena luz na escuridão, mas também mais uma corrente que aprendia àquele homem. Ele não era um marido, era um carcereiro. E Sofia, ele nunca a viu como filha, via-a como uma extensão da sua posse. Eu não podia deixar que ela crescesse naquele inferno. E quando descobri que estava grávida de novo, eu soube que tinha de fugir. Ou morríamos todos aos poucos por dentro. Fugir? Disse Jonas cético. Lady Sills, um homem como esse não a teria deixado sair pela porta da frente. E não deixou, sussurrou ela. Eu planeei durante meses. Juntei o pouco dinheiro que consegui esconder. Numa noite em que ele viajou a negócios, peguei na Sofia e fugi. Sem nada. Apenas com a roupa do corpo e o Mateus na barriga. Temos andado a saltar de cidade em cidade, a trabalhar em troca de comida, a dormir em abrigos, a fugir dos homens que ele certamente mandou atrás de nós. O dinheiro acabou, as forças acabaram, e a tempestade apanhou-nos na estrada. O seu rancho não era um destino, Jonas, era o fim da linha. A história dela, um novelo de dor e de más escolhas, encheu o quarto. Jonas ouvia, e a sua imagem da Esther, que o abandonara por ambição, começou a desfazer-se. A mulher à sua frente não era uma traidora que voltava arrependida. Era uma sobrevivente que voltava derrotada. E o menino? Perguntou ele, a pergunta a queimar-lhe a língua. Também é dele? Esther baixou o olhar, o rosto a corar de vergonha. Jonas sentiu um alívio e uma pontada de algo que não soube identificar. O bebê não era seu, mas era o filho do monstro que a aprisionara. Mais uma complicação, mais um nó. Sofia entrou nesse momento a equilibrar uma bandeja com uma tigela de caldo fumegante e uma caneca de leite. O seu olhar ia de um para o outro, tentando decifrar a tempestade que se abatera sobre aquele quarto. Maluzia mandou, disse ela, a voz baixa, colocando a bandeja na mesa de cabeceira. Jonas olhou para a menina. Via nela os traços da mãe, mas também uma resiliência que era só sua. Uma criança forçada a ser adulta demasiado cedo. Qual é o seu nome, menina? Perguntou ele, a voz mais suave. Sofia. Pois bem, Sofia, a sua mãe precisa de descansar e de comer. Ajude-a. Eu tenho trabalho a fazer. Ele saiu, deixando para trás o cheiro do caldo e o peso da história de Esther. Precisava de ar, de espaço. Precisava de pensar. Montou no seu cavalo e cavalgou para os confins da fazenda, para o lugar que lhe dava o nome, uma lagoa pequena,
cercada de pedras, cujas águas tinham secado há uma geração, deixando apenas um leito de terra branca e rachada. Água morta, como o seu coração. Ele ficou ali por horas, a deixar que o sol e o vento limpassem a sua confusão. A raiva ainda estava lá, uma brasa quente no fundo do peito, mas agora estava misturada com outras coisas: pena, respeito pela coragem dela de fugir e medo. Um medo frio de que o tal Correia, o monstro da história dela, pudesse um dia encontrar aquele caminho e trouxesse a sua violência para o seu mundo. Quando voltou a casa, o sol já se punha. Encontrou Sofia sentada nos degraus do alpendre, a olhar para o horizonte. "A sua mãe dormiu?" Perguntou ele. A menina assentiu. Ela chora quando pensa que ninguém está a ver. Jonas sentou-se a uma distância respeitosa. "O senhor era o noivo da minha mãe, não era?" Perguntou Sofia direta, sem rodeios. Jonas foi apanhado de surpresa. "Ela lhe contou." "Mas ela não precisa. Eu vi o jeito como o senhor olha para ela. É o mesmo jeito que ela olha para um retrato velho que guarda num medalhão. Um retrato de um vaqueiro moço, com olhos tristes." O coração de Jonas falhou uma batida. O medalhão. Ele mesmo lhe o dera, na véspera do dia em que ela partira. "E o senhor está com raiva dela?" Continuou a menina, os seus olhos grandes a perscrutá-lo. Por ela ter ido embora? A vida é complicada, menina. Mais do que você imagina." "Eu sei que é complicada," respondeu ela com uma sabedoria amarga. "O meu pai, o outro, ensinou-me isso. Ele dizia que amava a minha mãe, mas o amor dele machucava. O amor do senhor também machuca?" A pergunta, de uma simplicidade brutal, atingiu Jonas como uma pedra. O seu amor ferido transformara-se em ressentimento, em amargura. Sim, o seu amor também machucava. Machucava-o a ele. Ele olhou para a menina, para a sua coragem, para a sua lealdade feroz à mãe. E tomou uma decisão. Não uma decisão de coração, mas de honra. "Não", disse ele por fim. "O meu amor não vai mais machucar ninguém." Naquela noite ele foi ao quarto de Esther. Ela estava acordada, a amamentar o pequeno Mateus. A cena era de uma domesticidade pacífica que contrastava com a guerra dentro dele. "Vocês ficam", disse ele da porta. A voz era firme, sem emoção. "Até você se recuperar e o menino ter força para viajar. A casa é grande. Ninguém vai incomodá-los. Depois a gente vê o que faz. Por enquanto, descansem e fiquem seguros." Esther ergueu o olhar para ele, os olhos a brilhar de um alívio que era quase doloroso. "Obrigada, Jonas." Ele apenas assentiu e fechou a porta. Tinha feito a única coisa que podia fazer. Tinha oferecido um cessar-fogo, um abrigo temporário. Mas enquanto caminhava pelo corredor escuro, ele sabia que a sua fazenda, a sua fortaleza de solidão, deixara de ser sua. Tornara-se um refúgio para os fantasmas do seu passado e para o perigo de um futuro desconhecido. A trégua estava assinada, mas Jonas sentia nos ossos que a guerra estava longe de acabar. Estava apenas a começar. Os dias que se seguiram à chegada de Esther foram medidos em silêncios. A casa, antes preenchida apenas pelos sons do vento e pelo estalar da madeira, adquiriu uma nova gramática de ruídos contidos. O choro abafado de um recém-nascido, os passos leves de uma menina a explorar um mundo novo, e o som quase imperceptível de uma mulher a tentar ocupar o menor espaço possível. Jonas impôs uma rotina rígida, mais para si mesmo do que para elas. Ele saía para o campo antes de o sol nascer, e só voltava quando a escuridão já se instalara, buscando no cansaço físico um antídoto para a tormenta em sua mente. Deixava na cozinha todas as manhãs uma provisão farta, leite fresco, ovos, farinha, um pedaço de carne. Era a sua forma de cumprir o acordo, de prover o sustento sem ter de oferecer a sua presença. As refeições eram feitas em turnos. Ele comia sozinho, na mesa grande da sala de jantar, a sua solidão agora uma escolha deliberada, não mais uma circunstância. Esther e Sofia comiam depois na cozinha, como se fossem agregadas, uma fronteira invisível a separar os seus mundos dentro da mesma casa. Esther, assim que recuperou as forças,
tentou pagar a sua dívida com trabalho. Era uma tentativa desesperada de encontrar um propósito, de justificar a sua presença naquele lugar que deveria ter sido o seu lar. Começou em silêncio a limpar o que já estava limpo, a remendar roupas que não precisavam de conserto, a cozinhar refeições que ele comia sem comentários. Era uma penitência autoimposta. Jonás, a princípio, sentiu-se invadido. A sua ordem, o seu silêncio, a sua solidão cuidadosamente cultivada, tudo estava a ser perturbado pela presença dela, pelo cheiro da sua comida, pelo simples facto de ela existir dentro das suas paredes. Mas ele via o desespero nos seus gestos e não teve coragem de a impedir. Permitir que ela trabalhasse era a sua forma de lhe conceder um pouco de dignidade. O verdadeiro elo de ligação, a ponte que atravessava o rio de silêncio entre os dois mundos, era Sofia. A menina, com a resiliência das plantas do sertão que brotam nas fendas das rochas, não se deixou confinar pelo drama dos adultos. Para ela, a fazenda Água Morta era um universo de descobertas. Depois de uma vida em apartamentos apertados e ruas perigosas, aquele espaço vasto era a liberdade. Ela passava os dias no terreiro, a conversar com as galinhas, a tentar fazer amizade com o cão bravo de Jonas, a observar os peões a trabalhar com o gado. E inevitavelmente começou a orbitar a figura do vaqueiro. No início, Jonas a ignorava, mas a persistência da menina era como uma gota de água a pingar na pedra. Ela o seguia a uma distância segura, observando-o a consertar uma cerca, a selar o cavalo. E fazia perguntas diretas, desarmantes, que só uma criança tem coragem de fazer. Por que é que o senhor não fala com a minha mãe? Perguntou ela um dia, enquanto ele verificava os cascos do seu cavalo, Tempestade. Jonas enrijeceu, sem parar o que estava a fazer. Assuntos de gente grande, menina. Ela tem medo que o senhor nos mande embora, continuou Sofia, a voz pequena, mas firme. Mas eu não tenho medo. Já fomos embora de muitos lugares. Jonas pousou a pata do cavalo e finalmente olhou para ela. Viu a sua coragem, a sua maturidade forçada e sentiu uma pontada de algo que se parecia com admiração. Ninguém vai ser mandado embora no meio da noite, principalmente com um pingo de gente que nem o seu irmão, disse ele, a voz mais ríspida do que pretendia, para esconder a emoção. Essa foi a primeira de muitas conversas. Ele começou a ensinar-lhe coisas, não por ternura, mas por um sentido de dever prático. Se vai andar por aqui, precisa de saber a diferença entre uma cascavel e uma corre-campo. Nunca se aproxime de um boi pela frente. E Sofia, uma aluna atenta, absorvia tudo. Para ela, as lições dele eram a primeira figura de estabilidade e proteção masculina que conhecera na vida. O degelo do coração de Jonas, no entanto, começou não com a menina, mas com o bebê. Mateus, o filho do outro homem, o símbolo vivo da traição de Esther. Jonas evitava-o. O choro do menino durante a noite era uma agulha a espetar-lhe as feridas antigas. Mas era impossível ignorar uma vida tão nova e tão frágil. Numa noite particularmente quente, o choro de Mateus era incessante, agudo, um lamento de dor que nem Esther conseguia acalmar. Jonás, incapaz de dormir, levantou-se irritado. Caminhou até a porta do quarto, pronto a dizer algo duro, a exigir silêncio. Mas o que viu paralisou-o. Viu Esther exausta, a andar de um lado para o outro com o bebê nos braços, o rosto banhado de lágrimas de desespero. Calma, meu filho, calma, sussurrava ela, a voz quebrada. A mamãe está aqui. A imagem daquela mãe sozinha e desamparada quebrou a sua raiva. Ele entrou no quarto. Esther assustou-se ao vê-lo. Desculpe, ele não para de chorar. Acho que é a barriga... Demica, disse ele, a voz um comando suave. Hesitante, ela entregou-lhe o pequeno embrulho que chorava. Jonas pegou no bebê com uma estranheza desajeitada. O corpo de Mateus era pequeno e quente nas suas mãos grandes e calejadas. O menino, sentindo a mudança, chorou ainda mais alto.
Jonás, seguindo um instinto que não sabia que possuía, começou a andar pela casa, o bebê encostado ao seu peito largo, a dar-lhe pequenas palmadinhas nas costas. E começou a cantarolar. Não uma canção de embalar, mas um aboio antigo, a melodia triste e monótona que os vaqueiros usam para guiar o gado. Um som profundo que vibrava no seu peito. E o milagre aconteceu. Aos poucos, o choro de Mateus foi diminuindo, transformando-se em soluços, até que, finalmente, ele se calou, a respiração a regularizar-se contra o peito do homem que não era seu pai. Esther observava da porta, os olhos arregalados. Jonas continuou a andar, a embalar o bebê, até ter a certeza de que ele dormia profundamente. Quando o devolveu ao berço, o seu olhar encontrou o de Esther. E naquele olhar havia um universo de emoções complexas, a gratidão dela, a confusão dele e um momento de conexão pura e inegável, forjado no silêncio da madrugada pelo choro de uma criança. A partir daquela noite, a dinâmica mudou. A fronteira invisível começou a esbater-se. Começaram a partilhar as refeições, ainda em grande parte em silêncio, mas já não era um silêncio hostil. Era um silêncio de observação, de redescoberta. Ele via a forma como ela cuidava das crianças, com um amor feroz e cansado. Ela via a forma como ele, aos poucos, se deixava cativar por Sofia, como lhe mostrava os ninhos dos pássaros ou lhe explicava o nome das estrelas. Mas o passado era uma sombra persistente. E essa sombra tornou-se mais tangível numa tarde em que um tropeiro vindo da cidade parou na fazenda para pedir água. Enquanto bebia, comentou as notícias da capital. A polícia anda atrás de um figurão de lá, um tal de Correia. Diz que a mulher dele sumiu com a filha, levou uma fortuna. O homem pôs o diabo à solta, ofereceu uma recompensa gorda por qualquer informação. Dizem que é um homem perigoso, que não perdoa. O sangue de Esther gelou. Jonás, que ouvia a conversa, sentiu um frio na espinha. O perigo que parecia distante estava, afinal, a aproximar-se. Aquele nome, Correia, pronunciado ali no seu alpendre, era uma violação, uma ameaça direta à frágil paz que tinham construído. Naquela noite, o medo voltou a assombrar a casa. Esther teve um pesadelo terrível, acordando com um grito abafado. Jonas, que agora dormia num colchão no chão do quarto dela para o caso de o menino precisar, levantou-se num salto. Encontrou-a sentada na cama, a tremer, o rosto pálido como cera. Foi ele, sussurrou ela. Sonhei que ele nos encontrava. Ele sentou-se na beira da cama, uma proximidade que já não parecia forçada. Não sabia o que dizer, o que fazer. Então apenas ficou ali, a sua presença sólida a servir de âncora na escuridão. Ninguém vos vai encontrar aqui, disse ele, a voz uma promessa. Esta terra pode estar morta, mas ainda tem dono, e o dono sou eu. Ela olhou para ele, para o seu rosto sério à luz da lua, e pela primeira vez, desde que chegara, sentiu uma faísca de segurança. A sua gratidão por ele ser um homem bom começou a transformar-se em algo mais. Uma confiança, uma dependência que a assustava, mas também a confortava. Ele percebeu que a sua promessa de os manter seguros já não era apenas uma questão de honra, era uma necessidade pessoal. A ideia de os ver partir, de os entregar ao mundo perigoso de onde tinham vindo, tornara-se insuportável. A sua fortaleza de solidão fora invadida e ele descobriu que, no fundo, já não queria a paz do seu antigo silêncio. Queria a paz de o saber a salvo. O arranjo que começara como temporário enraizava-se a cada dia. Jonás olhava para a sua estranha família. Uma mulher que era um fantasma do seu passado, uma menina inteligente que não era sua filha, e um bebê inocente que era filho do seu inimigo desconhecido. Nada daquilo fazia sentido. E, no entanto, pela primeira vez em 10 anos, a sua casa, a sua fazenda, Água Morta, sentia-se viva. E isso era a coisa mais assustadora e mais maravilhosa de todas. Os meses que se seguiram foram como a lenta cheia de um rio. A vida na fazenda Água Morta, antes um riacho de rotina estagnada, começou a subir, a ganhar correnteza, a transbordar para margens que Jonas jamais pensara explorar.
A presença de Esther e das crianças deixou de ser uma anomalia para se tornar a nova paisagem da sua existência. O tempo era um curandeiro silencioso. Aos poucos, curava as feridas da desconfiança. Jonas já não se refugiava no campo para fugir da casa. Agora, encontrava-se a apressar o passo do cavalo na volta, movido por uma curiosidade que já não se dava ao trabalho de negar. O que Sofia aprendera de novo? Será que Mateus já sorria? Será que Esther estaria no alpendre, o seu lugar preferido, a remendar roupas sob a luz do fim de tarde? A casa ressuscitara. Onde antes havia o eco da solidão, agora havia o riso de Sofia a perseguir um gatinho, o balbucio de Mateus no seu berço e a voz suave de Esther a cantarolar uma melodia antiga enquanto cozinhava. Eram sons que, a princípio, tinham irritado Jonas, mas que agora, se ausentes, deixavam um silêncio insuportável. A sua relação com Esther tornou-se uma dança complexa de aproximação e recuo. Já não havia atenção hostil, mas uma timidez de dois estranhos que se conheciam demasiado bem. Partilhavam um passado de amor e um presente de responsabilidade, mas o espaço entre esses dois tempos era um abismo que nenhum dos dois ousava atravessar. A intimidade crescia nos pequenos detalhes, no jeito como ela sabia exatamente como ele gostava do café forte e sem açúcar, no jeito como ele, sem que ela pedisse, consertou o degrau solto do alpendre onde ela sempre se sentava. Eram diálogos de gestos, confissões de cuidado. Numa manhã, ele estava no curral a ensinar Sofia a escovar a crina de um poldro manso. A menina, com a sua seriedade concentrada, tentava imitar os movimentos largos e firmes dele. Esther observava da janela da cozinha, o coração a transbordar de uma emoção agridoce. Via a filha a receber a atenção e a figura paternal que nunca tivera. Via o homem que amara, o seu rosto duro suavizado pela paciência com a criança. Os seus olhos encontraram-se por cima da cabeça de Sofia. Não trocaram uma palavra, mas naquele olhar partilharam uma década de arrependimento, um vislumbre de perdão e a frágil possibilidade de um futuro. Foi um momento de pura e silenciosa comunhão, que assustou a ambos pela sua intensidade. Mas a paz no sertão é como a água no pote. Basta uma pequena racha para que se esvaia. A racha veio na figura de um tropeiro, um homem falador que parou na fazenda para vender uns arreios e comprar queijo. Enquanto negociava com Jonas, contou as novidades do mundo. O tal Correia, um coronel de São Paulo, anda a virar esta terra de cabeça para baixo, disse o homem a cuspir o fumo do seu cigarro de palha. Já passou por Bom Jesus por Remanso, com uns capangas de cara feia a mostrar uma fotografia. Uma mulher bonita, com uma menina. O homem está a espalhar dinheiro, a oferecer uma fortuna a quem der rasto delas. Diz que a mulher é ladra que o roubou. Mas a gente que é da estrada ouve outras histórias. Diz que ele a maltratava, que ela fugiu para salvar a pele. Jonas sentiu o sangue gelar. Manteve o rosto impassível. Negociou o preço dos arreios, mas a sua mente estava a milhas de distância. O perigo já não era um rumor distante. Tinha um nome, tinha uma direção e estava a aproximar-se. Quando o tropeiro partiu, Jonas não perdeu tempo. Selou a tempestade e cavalgou até o vilarejo. Na venda de seu antenor, confirmou a história. Sim, 2 homens estiveram lá na semana anterior. Sim, mostraram a fotografia. Ninguém ali sabia de nada. Mas Jonas percebeu que o cerco se fechava. A sua fazenda, com a sua localização isolada, era um dos últimos refúgios possíveis. Era uma questão de tempo, até que o faro de Correia os encontrasse. Voltou para a água morta com a urgência de um homem a fugir de um incêndio. Encontrou Esther no alpendre a embalar Mateus. A paz da cena doméstica era uma afronta à tempestade que se formava no horizonte. Ele está perto, disse ele sem rodeios. Andam a mostrar a sua fotografia nas vilas. Oferecem uma recompensa. O rosto de Esther perdeu toda a cor. O seu pior medo materializara-se. O passado não batia mais a porta. Estava a arrombá-la.
Ela levantou-se, o pânico a faiscar nos seus olhos, o bebê a agitar-se nos seus braços. Temos de ir embora, disse ela, a voz um fio, mas carregada de uma urgência febril. Jonas, eu não posso deixar que ele o encontre aqui. Ele é um monstro. Ele não vai hesitar em alejar, em matar quem estiver no seu caminho. Você já fez demasiado por nós. A sua dívida de honra está paga. Nós vamos embora esta noite. Ir embora? A voz de Jonas era um rosnado baixo, incrédulo. Ir embora para onde, Esther? De volta para a estrada? Com 2 crianças? Para morrerem de fome ou para caírem nas mãos dele a algumas léguas daqui? É melhor do que trazer a desgraça para a sua porta, gritou ela, as lágrimas de desespero a escorrerem pelo seu rosto. Eu já destruí a sua vida uma vez. Não vou fazer isso de novo. Eu não aguentaria. O desespero dela, a sua vontade de se sacrificar para o proteger, foi a última peça que faltava para o coração de Jonas se render por completo. Aquele não era o gesto de uma mulher egoísta. Era o de uma leoa a proteger a sua cria e o único aliado que encontrara. Ele avançou e segurou-a pelos braços, forçando-a a encará-lo. A sua intensidade era tão forte que ela parou de tremer. Escute bem o que lhe vou dizer, mulher, disse ele, a voz rouca de uma emoção que ele já não tentava esconder. Você acha que eu sou o mesmo homem de há 10 anos? Aquele menino tolo que ficou a olhar para a poeira da estrada enquanto a mulher que amava lhe virava as costas? Aquele tempo acabou. Ele puxou-a para mais perto, o cheiro dela, o calor do corpo dela, o bebê entre eles. Esta terra é minha, esta casa é minha. E desde o dia em que você atravessou aquela porta, tudo o que está debaixo deste teto. Ele hesitou, a palavra a lutar para sair. É meu. Você é minha, Esther. A Sofia é minha. O menino é meu. Não de sangue, mas de alma. E não há homem nascido neste mundo que vá pôr um pé nesta fazenda para vos levar. Só por cima do meu corpo. A declaração possessiva e feroz não a assustou. Pelo contrário, foi a coisa mais segura que ouvira em toda a sua vida. A palavra minha, que na boca de Correia era uma sentença de posse, na boca de Jonas era um juramento de proteção. O que aconteceu a seguir foi inevitável, tão natural como a chuva que cai depois de a trovoada passar. Ele baixou o rosto e beijou-a. Não foi um beijo terno. Foi um beijo de desespero, de medo, de 10 anos de raiva e de saudade a colidirem. Foi a fome de um homem que se negara a sentir e a gratidão de uma mulher que se julgara indigna de ser amada. As lágrimas dela misturaram-se ao gosto do beijo, salgadas como a terra do sertão. As mãos dele, que antes a seguravam com fúria, agora subiam pelo seu rosto, pelos seus cabelos, num gesto de quem encontra um tesouro há muito perdido. Quando finalmente se separaram, ofegantes, a verdade estava entre eles, nua e inegável. O passado não fora esquecido, mas fora finalmente posto no seu lugar. Ele virá, sussurrou ela, a testa colada na dele. E eu estarei à espera, respondeu ele. Naquela noite, Jonas limpou e carregou a sua velha espingarda. Convocou os seus 3 peões mais leais, homens que o seguiriam até ao inferno. A fazenda Água Morta, antes um lugar de memórias e de solidão, transformara-se numa fortaleza. E o seu coração, antes uma terra seca, estava agora a ser irrigado por uma nova e perigosa nascente. O amor voltara, e com ele a guerra. A fazenda Água Morta transformou-se. A tranquilidade sonolenta que se instalara com a chegada de Esther deu lugar a uma quietude tensa, a calma que precede a tempestade. Cada assobio do vento era um alarme em potencial. Cada latido do cão à noite era um prenúncio. Jonas já não cavalgava para se perder no trabalho. Cavalgava para patrulhar. Os seus olhos a varrerem o horizonte não em busca de gado tresmalhado, mas de sinais de perigo. A sua casa deixara de ser um refúgio para se tornar a sua trincheira. A decisão de lutar, o beijo que selara o seu destino ao dela, libertara algo em Jonas. A apatia de 10 anos fora varrida por um propósito feroz.
Ele era, novamente, o homem que os seus antepassados tinham sido, um protetor da sua terra e da sua gente. E a sua gente agora era aquela mulher de olhos assustados e os seus 2 filhos. Ele convocou os seus 3 homens de confiança, Raimundo, o capataz velho e leal como um cão perdigueiro, Cícero e Damião, 2 irmãos jovens e fortes que nasceram e cresceram naquelas terras. Não lhes contou a história toda, apenas o necessário. Há uns homens a procurar a dona Esther e as crianças. Homens maus. O marido de quem ela fugiu, disse ele, a voz um rochedo, sem espaço para perguntas. A partir de hoje, ninguém estranho entra nesta fazenda. Um fica na porteira principal, o outro na estrada do rio. Se virem qualquer movimento, um tiro para o ar e recuem para a casa. Ninguém arranja briga. A briga, se vier, é minha. Os homens assentiram, a lealdade nos seus olhos a ofuscar qualquer curiosidade. A honra de um patrão era a honra deles, e a segurança da nova patroa e das crianças tornara-se, por extensão, a sua missão. Mas a maior mudança ocorreu dentro da casa. A fortaleza não era apenas de madeira e pedra, era de preparação. Numa tarde, Jonas chamou Esther para os fundos do celeiro. Sobre uma mesa, pousou um revólver antigo, mas bem oleado. Esther recuou, os olhos arregalados. Eu não sei usar uma coisa dessas. Vai aprender, disse ele, a voz calma, mas inflexível. Eu não vou estar sempre ao seu lado. Se um deles conseguir entrar em casa, você não vai estar indefesa. Nem você, nem as crianças. A lição foi uma tortura para ambos. As suas mãos grandes e firmes a cobrirem as dela, que tremiam, para lhe ensinar a empunhadura correta. A sua proximidade forçada, o cheiro dele, a sua voz grave a explicar o mecanismo da arma, tudo se misturava com o cheiro acre da pólvora e o pavor do que aquela lição significava. O medo é o seu pior inimigo, Esther, disse ele, ao vê-la hesitar em puxar o gatilho. O medo paralisa. A raiva não. A raiva faz-nos sobreviver. Pense nele. Pense em tudo o que ele lhe fez. E atire. Ela fechou os olhos. A imagem do rosto de Correia, contorcido de fúria, veio-lhe à mente. O som da sua voz, as suas mãos. O medo deu lugar a uma onda de ódio frio e purificador. Ela abriu os olhos, apontou para o alvo, uma lata velha pendurada num galho, e puxou o gatilho. O coice da arma quase lhe deslocou o pulso. O barulho ensurdecedor fê-la encolher-se. Mas a lata voou pelos ares. Ela olhou para Jonas ofegante. Ele não sorriu, mas havia um brilho de aprovação nos seus olhos azuis. Aprende depressa. Aquele treino macabro uniu-os de uma forma que meses de convivência não tinham conseguido. Partilhavam agora não apenas um teto e um passado, mas um segredo perigoso e uma determinação mútua em sobreviver. As noites, em particular, tornaram-se o seu refúgio. O colchão de Jonas saiu do chão e encontrou o seu lugar na cama, ao lado dela. No início, dormiam rigidamente, cada um na sua beira, um oceano de lençóis a separá-los. Mas o medo é um animal noturno, e os pesadelos de Esther eram frequentes. Ela acordava com um grito abafado, o corpo a tremer, a respiração presa no peito. E ele estava lá, não dizia nada. Apenas se virava e a envolvia nos seus braços, o seu corpo grande e quente a servir de escudo contra os fantasmas. Ela enterrava o rosto no peito dele, a agarrar-se à sua camisa, como se fosse a sua única tábua de salvação, até que os tremores passassem e o sono, frágil e sem sonhos, voltasse. Nesses abraços silenciosos no escuro, o amor deles crescia. Era um amor forjado na urgência, despido de romance. Era a necessidade crua de um pelo outro. A sua força, a sua vulnerabilidade. Eram duas árvores feridas, com as raízes entrelaçadas, a ampararem-se mutuamente contra a tempestade. Sofia, com a sua intuição infantil, sentia a mudança. Via a forma como o vaqueiro e a sua mãe se olhavam, a corrente elétrica que passava entre eles nos gestos mais simples. Um dia, encontrou Jonas a consertar uma boneca de pano sua que se rasgara.
Ele, com os seus dedos grossos e desajeitados, costurava o braço da boneca com uma linha grossa de pescar. "O senhor vai casar com a minha mãe de verdade agora?" perguntou ela, sentada aos seus pés. Jonas parou de costurar, apanhado de surpresa. Olhou para a menina, para a sua expressão séria e esperançosa. "Eu e a sua mãe temos coisas de gente grande para resolver primeiro, Sofia. É por causa do outro pai?" insistiu ela. "O que nos quer encontrar?" "Também. O senhor tem medo dele?" Jonas ponderou a pergunta. "Não tenho medo de lutar com ele. Tenho medo do que pode acontecer a vocês." Sofia levantou-se e, com uma solenidade comovente, pousou a sua mão pequena no braço musculado dele. "Não precisa de ter medo. O senhor é mais forte. E a minha mãe, agora, também é." A fé inabalável daquela criança era mais revigorante do que qualquer dose de cachaça. Jonas sentiu um nó na garganta. Ele não estava apenas a proteger uma mulher que amava, estava a proteger a família que nunca pensou que teria. E por eles, ele lutaria até ao fim. A notícia, quando chegou, veio com a subtileza de um raio a partir uma árvore. Raimundo, o velho capataz, que estivera no vilarejo a comprar mantimentos, voltou a galope, o rosto uma máscara de urgência. "Patrão!" gritou ele antes mesmo de pear o cavalo. "Estão lá, 2 carros com homens de terno da cidade. E um deles bate com a descrição. Um homem grande, de rosto mau, a mostrar a fotografia de Dona Esther. Ofereceu dinheiro a quem dissesse onde encontrar uma mulher com 2 crianças que tivesse passado por aqui nos últimos meses. Jonas sentiu o tempo a contrair-se. A espera acabara. "E o que o povo disse?" perguntou ele, a voz perigosamente calma. "Ninguém abriu a boca, patrão. Seu antenor da venda disse que nunca viu a mulher na vida. O padre jurou que a única forasteira que passou por ali foi uma beata velha, a caminho de Juazeiro. O povo pode ser fofoqueiro, mas não é traidor. Eles fecharam-se em copas, mas os homens não pareceram acreditar. Disseram que iam vasculhar as fazendas da região. A fazenda Água Morta era a mais isolada. Seria, logicamente, a última a ser visitada. Tinham tempo. Talvez um dia, talvez apenas algumas horas. Jonas entrou em casa. Esther e Sofia, que tinham ouvido os gritos, estavam no alpendre pálidas. Chegou a hora", disse ele sem rodeios. O pânico voltou aos olhos de Esther, mas desta vez havia algo mais. Uma resolução. Ela olhou para a sua filha, depois para o berço onde Mateus dormia, e a sua coluna vertebral pareceu endireitar-se. "O que fazemos?" Perguntou ela, a sua voz não mais a de uma vítima, mas a de uma parceira. "Vocês 2 e o menino ficam no quarto dos fundos. É o que tem a parede mais grossa e a janela mais pequena. Trancam a porta por dentro e não abrem por nada deste mundo, a não ser que ouçam a minha voz. A espingarda fica consigo, Sofia", disse ele, a olhar para a menina. "Não, você sabe onde a sua mãe guarda o revólver. Se alguém que não seja eu tentar arrombar aquela porta, você atira. Não para acertar, para o teto, para fazer barulho e me dar tempo. Entendeu?" Sofia, com os olhos a brilhar de uma seriedade assustadora, assentiu. Jonas virou-se para Esther, segurou o seu rosto entre as mãos e olhou-a nos olhos, tentando memorizar cada detalhe. "Eu amo-a, Esther", disse ele, as palavras a saírem finalmente simples e verdadeiras, no meio da iminência da morte. "Eu sempre a amei." "Eu também o amo, Jonas", sussurrou ela, as lágrimas a escorrerem. "Por favor, volte para mim." "Eu sempre volto", disse ele, com um meio sorriso triste. Ele deu-lhe um beijo rápido e duro, não de paixão, mas de despedida e de promessa. Depois, virou-se e caminhou para fora do alpendre, sem olhar para trás. Reuniu os seus 3 homens. O plano era simples. Raimundo, o mais velho, ficaria na casa a proteger a porta do quarto. Cícero e Damião iriam com ele. Não para uma emboscada. Para uma recepção, eles esperaram no alpendre da casa grande, a tarde a cair, a transformar o céu em tons de laranja e de sangue. As espingardas, limpas e carregadas, repousavam ao seu lado. O silêncio era profundo.
quebrado apenas pelo canto de um pássaro solitário. Então eles ouviram o som distante, mas inconfundível, de um motor a lutar contra a estrada de terra, a aproximar-se, lenta e inexoravelmente. Jonas levantou-se. A sua silhueta alta recortou-se contra o céu do entardecer. Ele olhou para os seus homens, que se levantaram com ele, os rostos tensos, mas resolutos. O carro, um sedã preto e luxuoso, enlameado da viagem, surgiu finalmente na alameda de entrada da fazenda. Parou a uns 20 metros da casa. As portas abriram-se. De um lado, saíram 2 homens, capangas de aspecto brutal. Da porta de trás, saiu ele, Correia. Era um homem grande, como o tropeiro dissera, vestido com um terno caro que parecia deslocado e ridículo naquele cenário. O seu rosto era inchado, os olhos pequenos e cruéis. Ele olhou para a casa, para os 4 homens armados que o esperavam no alpendre, e um sorriso lento e desdenhoso espalhou-se pelos seus lábios. Então foi aqui que a minha cadela se escondeu, disse ele, a voz alta e arrogante a cortar o ar do sertão. E parece que arranjou um novo dono. Jonas desceu os degraus do alpendre, a sua espingarda segura, mas apontada para o chão. Caminhou lentamente na direção de Correia, até parar a poucos metros dele. Não há cadela nenhuma aqui, senhor, disse Jonas, a sua voz calma e fria como a pedra de um túmulo. Apenas a minha mulher, e esta é a minha propriedade. Aconselho-o a dar meia volta e a não regressar. Correia soltou uma gargalhada. A sua mulher? Essa é boa. Essa mulher é minha. E eu vim buscar o que é meu. Ela, a minha filha e o meu dinheiro. E vou levar tudo. Nem que seja preciso passar por cima de 4 caipiras com espingardas de caçar passarinho. A tempestade finalmente chegara. E na fazenda Água Morta, a noite estava apenas a começar. O ar no alpendre ficou pesado, imóvel. A arrogância de Correia era uma presença física, um fedor de cidade e de poder corrupto que não pertencia àquele lugar. Jonas manteve-se firme, a sua calma a contrastar com a fúria mal contida do outro homem. Era um duelo de vontades, um confronto entre 2 mundos. Aconselho-o a pegar nos seus homens e a voltar para o esgoto de onde saiu, disse Jonas, a sua voz tão plana e dura como a terra da seca. Aqui nesta terra, o único dono sou eu. E o que é meu, eu protejo. Correia riu, um som desagradável que fez os cães ladrarem ao longe. Proteger? Você é um caipira que cheira a bicho. Vai proteger o que é meu? Eu criei-a, Jonas. Eu dei-lhe vestidos, comida, um teto. Ela era um nada. Uma poeira do sertão como você. Eu fiz dela uma senhora. Ela pertence-me. O Senhor não fez dela uma senhora. Fez dela uma prisioneira, retorquiu Jonas, e o tempo de cativeiro dela acabou. A paciência de Correia esgotou-se. Aquele vaqueiro não se intimidava com o seu poder, não se impressionava com o seu dinheiro. A sua autoridade estava a ser desafiada, e isso ele não suportava. Já que as palavras não funcionam com um animal como você, disse Correia, o sorriso a desaparecer do seu rosto. Talvez a força funcione melhor. Com um aceno de cabeça subtil, ele deu a ordem. A violência explodiu com uma velocidade brutal. Não foi um tiroteio de cinema, com heróis e vilões a trocarem tiros de longe. Foi uma confusão de corpos, um confronto sujo e desesperado à luz do entardecer. Os 2 capangas de Correia avançaram sobre o alpendre, mas Cícero e Damião, os jovens peões de Jonas, responderam com a fúria de quem defende o seu lar. Eram 2 contra 2, uma briga de facões e punhos, de gritos e de sangue. Jonas, no entanto, só tinha olhos para um homem. Ignorando a luta ao seu redor, ele avançou na direção de Correia, que, surpreendido pela audácia, sacou de um revólver. O tiro ecoou pela noite, mas Jonas, movendo-se com a agilidade de um animal do mato, atirou-se para o lado, sentindo a bala a zunir perto da sua orelha. Rolou no chão e, antes que Correia pudesse disparar de novo, agarrou-lhe os tornozelos, derrubando o homem corpulento na poeira. A luta entre os 2 foi primal. Era o ódio de Jonas por 10 anos de solidão contra a fúria de Correia por ter sido desafiado. Rolavam no chão trocando socos, a força bruta do vaqueiro a lutar contra o peso e a malícia do homem da cidade.
Enquanto isso, um dos capangas mais esperto conseguiu desvencilhar-se de Cícero e, em vez de continuar a luta, correu para a lateral da casa na direção dos quartos. O seu objetivo era claro: encontrar a mulher e as crianças, os reféns que garantiriam a vitória. Dentro do quarto trancado, Esther e Sofia ouviam os sons da batalha. Os gritos, o som de um corpo a cair, o tiro. Cada ruído era uma tortura. Esther, com o pequeno Mateus a dormir alheio a tudo no berço, segurava o revólver que Jonas lhe dera, as mãos a tremer tanto que mal conseguia apontar para a porta. Sofia estava ao seu lado, o rosto pálido, mas os olhos a arder de uma coragem aterrorizada. Então ouviram o som de passos pesados no corredor e depois a pancada violenta na sua porta. A madeira estalou. "Abre, sua vagabunda! Eu sei que está aí!" gritou uma voz desconhecida. Outra pancada, mais forte, fez a tranca de madeira ranger. O pânico ameaçou sufocar Esther. Mas então ela olhou para o rosto da sua filha, para a determinação nos olhos daquela criança, e lembrou-se das palavras de Jonas: "A raiva faz-nos sobreviver." A sua tremedeira parou. Uma calma gelada tomou conta dela. Ergueu a arma com as duas mãos, apontando-a para o meio da porta, exatamente como Jonas a ensinara. A porta explodiu para dentro, partida por um pontapé violento. A silhueta de um homem preencheu a entrada. No instante em que ele a viu, um sorriso cruel nos lábios, ela puxou o gatilho. O barulho dentro do quarto pequeno foi ensurdecedor. A bala não acertou no homem. Passou-lhe por cima do ombro e enterrou-se na parede do corredor. Mas o clarão, o som e o grito de fúria primordial que saiu da garganta de Esther foram suficientes. O homem, apanhado de surpresa pela resistência armada, recuou instintivamente, tropeçando para trás. Lá fora, o tiro serviu como um alarme. Jonas, que estava em desvantagem na sua luta com Correia, ouviu o som vindo de dentro da sua casa e uma força sobre-humana tomou conta dele. Com um rugido, projetou a cabeça para a frente e atingiu o nariz de Correia com uma força brutal. O som de osso a partir-se foi nítido. Correia gritou, o sangue a jorrar, e por um segundo a sua guarda baixou. Foi o tempo que Jonas precisou. Ele inverteu a sua posição, ficando por cima, e o seu punho desceu 1, 2, 3 vezes, até que o homem grande e poderoso ficasse imóvel sob si. Naquele momento, Cícero e Damião, tendo finalmente subjugado o outro capanga, correram para ajudar. O que restava da ameaça foi rapidamente neutralizado. A batalha terminara. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelos gemidos dos homens feridos e pela respiração ofegante dos vencedores. Jonas levantou-se, o corpo moído, o rosto a sangrar de um corte na testa. Sem sequer olhar para a figura derrotada de Correia, correu para dentro da casa. Encontrou Raimundo no corredor de pé, a proteger a porta do quarto com a sua espingarda. O capanga que tentara entrar estava no chão, a gemer, com o ombro a sangrar de um golpe de facão que o velho capataz lhe dera. "Esther!" gritou Jonas a bater na porta. "Sou eu, abre!" A porta abriu-se lentamente. Esther estava lá pálida, o revólver ainda fumegante na mão. Atrás dela, Sofia, com os braços à volta da perna da mãe. Ao ver Jonas, ferido, mas de pé, a força a abandonou-a. A arma caiu no chão com um baque e ela atirou-se para os braços dele, a soluçar convulsivamente. Ele abraçou-a, a ela e a Sofia, envolvendo a sua família num círculo de braços sujos de terra e de sangue. "Acabou", sussurrou ele no cabelo dela. "Acabou, estão seguros." Naquela noite, a lei do sertão prevaleceu. Correia e os seus homens foram amarrados e, ao amanhecer, entregues à autoridade mais próxima, com a história de que tinham invadido uma propriedade privada para roubar gado. Ninguém fez perguntas. A palavra de um homem como Jonas, a defender a sua terra, valia mais do que a de forasteiros feridos. A vida na fazenda Água Morta voltou, mas nunca mais foi a mesma. A sombra do medo fora expulsa, e no seu lugar nasceu uma certeza.
Meses depois, numa tarde calma, Jonas estava sentado no alpendre a consertar uma pequena cadeira de balanço de madeira. Esther aproximou-se e sentou-se ao seu lado, com Mateus, agora um bebé risonho, no colo. Sofia brincava no terreiro, a ensinar truques ao cão, que agora a seguia para todo o lado. Uma cadeira para o menino? Nadia perguntou Esther a sorrir. Para quando ele tiver idade para se sentar e ouvir histórias, respondeu Jonas, sem levantar o olhar do seu trabalho. Ela ficou em silêncio por um momento, a observar a paz daquele fim de tarde. O seu olhar pousou no medalhão que voltara a usar ao pescoço. Sabe, disse ela, a voz suave, quando dei o nome a esta fazenda, Água Morta, pensei que era o nome perfeito para a minha vida. Um lugar seco, sem futuro. Ele parou o que estava a fazer e olhou para ela. Olhou para o seu rosto, onde a cicatriz era apenas mais uma linha no mapa da sua história. Olhou para o bebé nos seus braços, para a filha a correr feliz no terreiro. E sentiu o coração, antes um deserto, agora a transbordar. Enganou-se, disse ele. Você não percebeu. Água morta, quando recebe a chuva, é a que dá a vida mais forte. Ela sorriu, e ele inclinou-se e beijou-a, um beijo de uma paz e de uma certeza que nenhum dos dois jamais conhecera. A menina pedira abrigo para a sua mãe dar à luz, e o vaqueiro solitário, ao abrir a porta, descobrira que o seu passado estava ali. O que ele não sabia, naquela noite de tempestade, era que não era apenas o passado que chegava. Era a chuva. A chuva que finalmente, depois de uma longa e dolorosa seca, faria a sua vida florescer de novo.